nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Muito bom dia. Uma saudação amiga a todos vós aqui presentes e a todos quantos nos acompanham pela RTP, em especial os nossos doentes, os idosos, os imigrantes, os reclusos dos estabelecimentos prisionais e todos os que neste momento estão a trabalhar. Caros irmãos, estamos a celebrar a solenidade de um dos santos mais populares, São João Batista. Festa vivida com cantos, marchas, fogueiras e quermesses, ceias na véspera. É o que lembra este São João. Mas celebrar São João Batista é mais do que isto. É conhecer e aprender com o santo o caminho que nos leva até Cristo, caminho de conversão, de doação e de amor. Quem vem a ser este menino é o que iremos descobrir. Para celebrarmos dignamente esta nossa Eucaristia, reconheçamos que somos pecadores. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estás à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor, que enviaste São João Batista a preparar o vosso povo para a vinda do Messias, concedei à vossa família o dom da alegria espiritual e guiai o coração dos fiéis no caminho da salvação e da paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. Terras de além mar, escutai-me. Povos de longe, prestai atenção. O Senhor chamou-me desde o ventre materno, disse o meu nome desde o seio de minha mãe. Fez da minha boca uma espada afiada, abrigou-me à sombra da sua mão.
Tornou-me semelhante a uma seta aguda, guardou-me na sua aljava e disse-me: Tu és o meu servo Israel, por quem manifestarei a minha glória. E eu dizia: Cansei-me inutilmente, em vão e por nada gastei as minhas forças. Mas o meu direito está no Senhor e a minha recompensa está no meu Deus. E agora o Senhor falou-me, Ele que formou desde o seio materno para fazer de mim o seu servo, a fim de lhe restaurar as tribos de Jacob e reconduzir os sobreviventes de Israel. Eu tenho merecimento aos olhos do Senhor, e Deus é a minha força. Ele disse-me então: Não basta que sejas meu servo para restaurares as tribos de Jacob e reconduzires os sobreviventes de Israel. Farei de ti a luz das nações, para que a minha salvação chegue até os confins da terra. Palavra do Senhor. Confiança desde a juventude, desde o nascimento vós me sustentais, desde o seio materno sois o meu protetor. A minha boca proclamará após dia a sua infinita salvação. Desde a juventude, ó Deus, vós me ensinais, e até hoje anunciei sempre os vossos prodígios. A minha boca proclamará Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo falou deste modo: Deus concedeu aos filhos de Israel David como rei, de quem deu este testemunho. Encontrei David, filho de Jessé, homem segundo o meu coração,
que fará sempre a minha vontade. Da sua descendência, como prometera, Deus fez nascer Jesus, o Salvador de Israel. João tinha proclamado, antes da sua vinda, um batismo de penitência a todo o povo de Israel. Prestes a terminar a sua carreira, João dizia: Eu não sou quem julgais, mas depois de mim vai chegar alguém a quem eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Irmãos, descendentes de Abraão, e todos vós que temais a Deus, a nós é que foi dirigida esta palavra de salvação. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo chegou a altura de Isabel ser mãe e deu à luz um filho. Os seus vizinhos e parentes souberam que o Senhor lhe tinha feito tão grande benefício e congratularam-se com ela. 8 dias depois vieram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. Mas a mãe interveio e disse: Não, ele vai chamar-se João. Disseram-lhe: Não há ninguém da tua família que tenha esse nome. Perguntaram então ao pai, por meio de sinais, como queria que o menino se chamasse. O pai pediu uma tábua e escreveu: O seu nome é João. Todos ficaram admirados. Imediatamente se lhe abriu a boca e se lhe soltou a língua e começou a falar, bendizendo a Deus. Todos os vizinhos se encheram de temor e por toda a região montanhosa da Judeia se divulgaram estes factos. Quantos os ouviam contar, guardavam-nos em seu coração e diziam: Quem virá a ser este menino? Na verdade, a mão do Senhor estava com ele. O menino ia crescendo e o seu espírito fortalecia-se, e foi habitar no deserto até o dia em que se manifestou a Israel. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos a celebrar o nascimento de São João Batista. Estamos a celebrar aqueles todos que se chamam João. E já agora, quem é que se chama João aqui? Não há. Temos o Sr. João Pereira, que é do clube maestro hoje, ali um João. Não há mais João. Temos cá atrás, nos acólitos também. Bem, são poucos. Mas hoje nós também celebramos por todos aqueles que se chamam João. No Evangelho de São Mateus, capítulo 11 e versículo 11, Jesus
Referindo-se a João Batista, Jesus faz um dos maiores elogios a João Batista. Ele diz: entre os nascidos de mulher não apareceu ninguém maior do que João Batista. De facto, João simboliza a antiga aliança, o Antigo Testamento. É o maior dos profetas, é o vértice de toda uma tradição, porque teve a graça de ver, de falar, de tocar naquele que ele anunciava, de tocar e falar com Jesus. Os outros profetas apenas anunciaram a vinda do Messias. João Batista esteve com o Messias, aí o seu grande privilégio. Além de Nossa Senhora, de nenhum outro santo, a Igreja celebra o nascimento a não ser São João Batista. É o único que goza deste privilégio. E porquê? A resposta está nas palavras de Jesus com que eu iniciei esta reflexão, dizendo que ele é o maior dos profetas. Mas também a resposta está nas leituras de hoje. A primeira leitura, o profeta Isaías, começa por dizer: o Senhor chamou-me desde o ventre materno, disse o meu nome desde o seio de minha mãe, fez da minha boca uma espada afiada, abrigou-me à sombra da sua mão. O profeta, ao falar do servo do Senhor, diz que Deus chamou pelo seu nome. Deus chama pelo nome, porque Ele conhece, ama e muitas vezes até muda o nome. Deus, de facto, é que nos chama primeiro, desde o seio materno, diz já a primeira leitura. Também o Senhor nos chama a um propósito. Nós temos uma missão na vida. Por isso é que quando João Batista nasceu, todos se regozijaram, ficaram felizes. E o nascimento de uma criança é sempre uma alegria, pelo menos deve ser uma alegria. É a vida, é um propósito que ali está. É preciso nós descobrirmos qual é o nosso propósito neste mundo, qual a missão a que somos chamados. Deus não nos abandona, é Ele que nos chama. O nome, no tempo de Jesus, no tempo de João Batista, indicava a pessoa, a sua condição, as suas qualidades, o seu destino. Daí ser importante saber, conhecer e dar o nome àquela criança. Não é dar um nome qualquer, tinha a ver com aquela criança. Também, João Batista foi chamado desde o seio materno por um nome fora do comum, que fez interrogar toda a gente: quem virá a ser este menino? O anjo anunciou a Zacarias o nascimento do seu filho e que o seu nome seria João. Foi o que o anjo disse a Zacarias: aquela criança, o nome será João, é esse nome que tens de colocar. Mas Zacarias não acreditou nas palavras do anjo, devido à sua idade avançada e a sua esposa Isabel ser estéril. E por isso mesmo ele ficou mudo até o nascimento da sua criança, do seu filho. 8 dias após o nascimento de João Batista, foram circuncidar a criança, como mandava a tradição, e queriam pôr-lhe o nome de Zacarias, porque o nome da criança, normalmente, como eu vos disse, deveria ser alguém da família, o nome do pai, Zacarias. Mas Isabel disse que o seu nome seria João, e não quiseram acreditar. Foram ter com Zacarias a perguntar: que nome vais dar a esta criança? E Zacarias disse: o seu nome é João. E o que é que significa este nome João? Deus dá a graça, manifestou a sua bondade, a sua misericórdia. Nesse momento, abrem-se os lábios de Zacarias e as palavras que pronuncia não dizem respeito ao menino, mas ao Senhor, a Deus. Bendiz ao Senhor por tudo o que Ele fez. Caros irmãos, muitas vezes o Senhor responde aos nossos apelos, aquilo que nós pedimos. E nós esquecemos de agradecer, de bendizer este Pai que é amor, que nos ama e que está sempre conosco. Não esqueçamos de agradecer ao Senhor na nossa vida. Agradeçamos pelo menos, já estamos aqui todos, hoje, que acordamos e que temos uma história pela frente.
quem virá a ser este menino? João Batista cresceu e o seu espírito fortaleceu-se. Viveu no deserto, pregava e batizava no Rio Jordão, anunciava o milagre da conversão e denunciava as injustiças. Ele não tinha medo, denunciava aquilo que estava errado. Falava às multidões e dirigia-se sobretudo aos fariseus e saduceus, a quem chamava raça de víboras. Vejam lá, ele não tinha medo nas suas palavras, não media palavras, chamava de raça de víboras, por não mostrarem sinais de arrependimento. Sabe Deus o que ele chamaria hoje em dia? A sua pregação teve profundo reflexo no mundo social de então. Motivou mesmo a ira do rei Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande, devido à repreensão que João lhe fizera pela união incestuosa com a cunhada, mulher do seu irmão Filipe, que estava ausente em Roma. Herodes vivia em adultério com a sua cunhada e João Batista sabia e denunciava sem medo nenhum. Tanto que ela, Herodíades, não gostava de João Batista. Herodes gostava de ouvi-lo, mas também não queria que ele falasse daquele adultério. E por isso ele foi preso, prenderam João Batista. Este João Batista não chegou a ser depois liberto, porque, entretanto, Herodes fez uma festa com os seus amigos e a filha de Herodíades, Salomé, foi dançar para o rei e para todos os convidados. E dançou tão bem, e até o próprio Herodes, talvez já com alguns copos a mais, disse a Salomé que ela pedisse tudo o que ela quisesse, até metade do seu reino que daria. E Salomé foi perguntar à mãe o que é que devia pedir ao rei. E o que é que Herodíades pediu? Pede ao rei a cabeça de João Batista num prato. E assim Herodes fez. Foi este o martírio do nosso João que celebramos hoje. Caros irmãos, João foi a voz que clamou no deserto: preparai os caminhos do Senhor. Como nos diz o profeta Isaías, João é a voz, Jesus é a palavra. Qual é o mais importante, a voz ou a palavra? Nem vale a pena responder, todos nós sabemos, é a palavra. Caros irmãos, a voz explica: depois de mim vai chegar alguém a quem eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É a voz de João Batista. A voz é o som que sai dos lábios e transmite a palavra. A voz depois desaparece, mas a palavra permanece, porque entra pelos ouvidos e deve ficar no coração e deve transformar o nosso coração. Por isso a palavra é mais importante do que a voz. João Batista disse: Jesus é que deve crescer e eu diminuir. Veja a humildade deste homem. Depois de João ter cumprido a sua missão, João desaparece. Caros irmãos, João não quer que os olhos estejam apontados para ele, mas para um outro, aquele a quem não se sente digno de desatar as correias das sandálias. É para Jesus que é necessário olhar. Aqui está a humildade de João Batista, que nos ensina a dar em vez de acumular, a ser capaz de dar espaço ao outro, ao nosso irmão. Ele ofereceu tudo o que tinha. E o que é que João ofereceu? O seu tempo, a sua presença, o seu dinheiro, a sua transparência, a sua voz. Caros irmãos, no Evangelho de Lucas, capítulo 3 e versículo 11, João diz: quem tem 2 túnicas, reparte com quem não tem nenhuma, e quem tem mantimentos, faça o mesmo. É um critério de justiça animado pela caridade. Estas palavras são atuais, são para serem vividas hoje, neste nosso mundo cada vez mais egoísta e violento, em que o lucro e o sucesso parecem estar acima de tudo e de todos. Já não importa o sofrimento do outro, o que importa é o meu bem-estar. Este é o pensamento de muita gente. Graças a Deus que ainda há muitos homens e mulheres
que não pensam assim e lutam contra este pensamento e vivência infeliz. São a voz da Igreja, a voz de Deus. João ensina-nos a ser honestos, até mesmo nas pequenas coisas, e a não extorquir nada de ninguém. Não se aproveitar do cargo que tem para humilhar. Primeiro as pessoas, depois a lei. Antes a misericórdia que a punição. E quando for preciso punir, fazê-lo com humanidade. É este o João Batista que celebramos hoje. O caminho da conversão que o Batista nos convida a empreender é longo, difícil, incompreensível e às vezes inaceitável para a nossa lógica. Para reconhecermos, caros irmãos, o Messias de Deus, é necessário uma mudança radical de mentalidade. Só quem tem coragem de se deixar envolver nesta conversão verá aquilo que São João Batista viu. São João Batista, rogai por nós. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio no Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, subiu aos céus, está sentado à direita do Pai, de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos, e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos caríssimos, na solenidade do nascimento de São João Batista, o primeiro a dar testemunho de Cristo Salvador, elevemos a nossa oração ao Pai das Misericórdias, pelas necessidades de todos os homens, dizendo com alegria: ouvi-nos, Senhor. Pela Santa Igreja, peregrina em toda a terra, para que seja animada pelo Espírito de profecia, que animou São João Batista no deserto. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos bispos, presbíteros e diáconos, para que, segundo a própria vocação, anunciem aquele que está no meio de nós. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos cristãos, militantes e educadores da fé, para que, no meio das dificuldades que os cercam, não esqueçam que a sua recompensa está em Deus. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos povos que ainda não conhecem a Cristo, para que Deus lhes envie missionários e profetas e a salvação chegue até aos confins da terra. Oremos, irmãos. Pelos lares cristãos, onde há a alegria de um nascimento, para que os pais vejam nos filhos um dom de Deus e estejam prontos a educá-los na fé da Igreja. Oremos, irmãos. Pela nossa comunidade, para que seja humilde e servidora e se converta sempre mais a Jesus Cristo. Oremos, irmãos. Deus, nosso Pai, que nos conheceis plenamente e nos escolhestes antes do nosso nascimento, fazei de nós vossos servidores, a fim de prepararmos os nossos irmãos para a vinda do vosso Filho Jesus Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Trazemos ao altar, Senhor, os vossos dons, para celebrarmos com dignamente o nascimento de São João Batista, que anunciou a vinda do Salvador do mundo e o mostrou já presente no meio dos homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Ao celebrarmos hoje a glória do precursor São João Batista, proclamado o maior entre os filhos dos homens, anunciamos as vossas maravilhas. Antes de nascer ele exultou de alegria, sentindo a presença do Salvador. Quando veio ao mundo, muitos se alegraram pelo seu nascimento. Foi ele entre todos os profetas que mostrou o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Nas águas do Jordão ele batizou o autor do batismo e desde então a água viva tem poder de santificar os crentes. Por fim, deu o mais belo testemunho de Cristo, derramando por ele o seu sangue. Por isso, com os anjos e os santos no céu, proclamamos na terra a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia do nascimento de São João Batista, que preparou o caminho do Salvador do mundo, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo.
Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São João Batista e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, rezemos com toda a confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos todos na paz e no amor de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Senhor, que nos alimentaste à mesa do Cordeiro Celeste, concedei à vossa Igreja, que se alegra com o nascimento de São João Batista, a graça de reconhecer o autor do seu renascimento espiritual, naquele cuja vinda ao mundo foi anunciada pelo precursor, por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Caros irmãos, sejamos também a voz que clama neste mundo: preparai o caminho do Senhor. Como? No amor a Deus e ao próximo e na oração. Não esqueçamos que uma fé sem obras nada vale. Por isso, que São João Batista, o grande profeta, o maior do Antigo Testamento, o maior do céu, interceda por nós, que do céu interceda por todos nós. Deixo um agradecimento especial à RTP pela transmissão da Eucaristia, mas também agradecer ao Padre Silvano e à paróquia da Autoguia na Calheta, que nos emprestaram esta imagem de São João Batista, porque esta paróquia não tinha, e por isso mesmo é que ela está connosco. Ao Padre Silvano e a toda a comunidade, o nosso muito obrigado. E a todos, uma santa festa de São João. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E dê em paz, que o Senhor vos acompanhe.